Fala galerinha dos desesperados, como eu combinei com vocês, montando uma pequena videoaula aqui sobre a velha democracia, um dos conteúdos que ficou faltando para vocês aí. Então, resumão sobre a velha democracia. Vamos então começar pela linha do tempo. Por que começar pela linha do tempo? Pois, para ter um panorama geral do que nós vamos falar, nós vamos começar então falando sobre, de um modo geral, os presidentes e um resumão sobre isso daí. Então, galerinha, vamos começar então falando sobre isso daí. Esse período começa aqui em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, que também coincide com o final do governo de Getúlio Vargas. Vamos lembrar que Getúlio Vargas foi tirado da presidência do Brasil em virtude de lutar contra países de regime totalitário, regime nazifascistas, e o governo de Getúlio Vargas era muito parecido com esse governo. Então, ficou um pouco incoerente. O que nós precisamos saber sobre essa linha do tempo de um modo geral? Vamos lá. Primeira coisa, quem são os presidentes? Começa ali, Eurico Gaspar Dutra, primeiro presidente, eleito de forma direta pelo povo. O seu governo, as eleições em 45, mas ele assume só em 46 e vai até 51 seu governo. Depois dele, Getúlio Vargas, versão 2.0, quando ele retorna a ser presidente do Brasil e, como ele mesmo diz, retorna nos braços do povo. Por quê? É a primeira vez que ele é eleito diretamente pelo povo e retorna ao Brasil. No período de 44 até 56 é um período mais ou menos conturbado na história brasileira. Nós temos como assumindo o vice-presidente depois do suicídio de Vargas, mas o Café Filho, que era o vice-presidente, ele é internado, assume outro, a gente já entra nesse assunto. Um outro presidente desse período é o governo Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK. O governante Bossa Nova, ou se quiser também chamar, o governo dos 50 anos em 5, porque era assim mesmo que ele falava sobre o seu governo. O outro presidente que está aqui é o presidente Jânio Quadros, que é o único representante da UDN dentro desse contexto aí. Ele se torna presidente, fica menos de 7 meses na presidência da República, tenta dar um golpe, não consegue, e quem assume é o último presidente desse período aqui, um cara chamado João Goulart, que eu estou marcando aqui. Então, João Goulart era o vice-presidente de Jânio Quadros, que assume quando Jânio Quadros renuncia à presidência, já que nós entramos nesse assunto novamente. Então, fazendo um panorama geral. Presidente de Dutra, presidente Getúlio Vargas, aí um momento conturbado na história. Depois JK, Jânio Quadros e João Goulart. 5 presidentes para decorar dessa velha democracia. Então agora, falando sobre essa velha democracia, vamos ao nosso PowerPoint para a gente tentar entender esse período aí. Então, comecemos. Primeiro, sobre essa velha democracia. Ela recebe o nome ou de velha democracia ou também pode receber o nome de governo populista. Populista porque parte dos presidentes, tirando Dutra, que não era muito pop, muito pelo contrário, os demais presidentes eles eram bastante populares e praticaram esse negócio chamado populismo. Aproveitando para falar sobre esse negócio de populismo, entendam uma questão. O populista é sempre considerado outro, é uma palavra pejorativa, algo que ninguém quer ter essa pecha de populista. Então, vamos sempre pensar que essa questão do populismo é algo que, de uma certa maneira, é algo que os presidentes não se autoproclamavam serem populistas. Eles faziam e praticavam práticas populistas, embora chamar alguém hoje de populista seja uma forma ruim de chamar. Continuando sobre isso daí, vamos agora falar sobre a tal da Guerra Fria. Sobre o contexto histórico. Então, está aqui o contexto histórico.
Qual é o contexto histórico, então, do Brasil? O contexto histórico, para entender um pouquinho melhor sobre esse período da história, vamos lá. Primeira questão extremamente importante. Acabou a Segunda Guerra Mundial, inicia um novo período chamado de Guerra Fria. Provavelmente você deve saber o que é isso, senão nem vai fazer o Enem, porque, pelo amor de Deus, não saber o que é Guerra Fria. O que acontece? O primeiro presidente do Brasil, Getúlio Vargas, Dutra, o presidente Dutra, ele se aproxima dos Estados Unidos. Quando ele se aproxima dos Estados Unidos, ainda não representa uma ditadura militar no Brasil. Significa que há uma certa aproximação entre o Brasil e a ideia capitalista dos Estados Unidos. Quando que isso vai ser alterado? Em 59, quando temos a Revolução Cubana. Quando temos a Revolução Cubana, acende um alerta no Pentágono dos Estados Unidos que é imprescindível mudar a postura dos Estados Unidos em relação à América. Até então, estava beleza. Só que agora que os Estados Unidos está se preocupando com a perca de um dos seus territórios, que é Cuba, ele começa a repensar e aí ele vem com uma outra opção, que será o militarismo na América Latina. Que, como vocês devem saber, não aconteceu só no Brasil. Na América Central, na Guatemala aconteceu, na Argentina aconteceu, no Paraguai, no Uruguai. E só para finalizar essa questão de contexto histórico, também temos a questão da descolonização afroasiática, que não tem um paralelo direto com o Brasil, porém também é um outro fator que está acontecendo nesse momento. Então, vamos lembrar, Guerra Fria, aproximação do Brasil com o capitalismo, a sua opção pelo capitalismo, a Revolução Cubana, que vai levar à militarização da América Latina, patrocinada pela CIA, e por fim a descolonização afroasiática. Agora vamos falar justamente sobre este período da história chamado período populista ou velha democracia. Vamos aos partidos. Os principais partidos. O Partido Social Democrata. O que foi esse partido? Era um partido mais para a elite, um partido que tinha uma importância, que tinha parte dos seus dentro da burocracia do Estado, e era um partido que estava ligado às ideias de Getúlio Vargas. Um outro partido de Getúlio Vargas, que também está relacionado a ele vai ser eleito por esse partido quando volta a ser presidente, está aqui, o PDT. Esse também é um partido feito por Getúlio Vargas, que vai, de certa forma, interferir muito na política brasileira. Um outro partido que é totalmente contrário, inclusive anti-getulista, anti-Estado grande e favorável a uma política liberal, está aqui a UDN, ou União Democrática Nacional. Esta UDN, ela olha em Getúlio Vargas todas as práticas políticas que eles não acham interessantes. Então, por isso, eles são extremamente anti-getulistas e favoráveis ao liberalismo econômico. Mas agora um fato extremamente importante sobre esses três partidos. É pela primeira vez na história, repito, pela primeira vez na história, em que nós teremos três partidos, ou melhor, vão ter partido com representação nacional. Partidos que vão ter representantes em quase todos os estados nacionais, coisa que até então não existia. Na República Velha não existia, na era Vargas, parte dele nem tivemos partidos políticos, então é a primeira vez em que teremos partidos políticos com representação nacional. Um outro partido que também é um fiel da balança ali é o PSP. Esse partidinho aqui que está aparecendo, que eu estou riscando agora aqui. Esse partido, o PSP, ele era um partido muito regional. Ele era um partido do estado de São Paulo, com um pouco de influência ali no Paraná. Esse é um partido do Adhemar de Barros. É um partido totalmente ligado ao Adhemar de Barros. Então, o Adhemar de Barros, podemos dizer que esse é um partido dele,
que ele no estado de São Paulo tem um poder bastante, um poder político em cima desse partido bastante grande. E ele, em dados momentos, ele vai ser o fiel da balança, ajudando, por exemplo, Getúlio Vargas a se tornar presidente da República. Então esse é um ponto extremamente importante. Agora falando sobre as características das eleições brasileiras desse momento da história. Primeiro, é um momento em que o voto secreto vai ser instituído e que eu posso colocar aqui em que a quantidade de falcatruas, de pilantragens vai diminuir consideravelmente no Brasil. Se nós pegarmos ali a República Velha, nós vamos perceber que existia uma série de pilantragens como voto cabresto, voto a bico de pena, eleições do cacete e várias outras práticas adotadas pelos políticos para sua manutenção no poder. Só que agora não vai ser mais assim. Pela primeira vez, posso dizer que há uma maior lisura no processo eleitoral no Brasil. É claro que vai ter uma fraude aqui, outra ali, mas não é mais uma fraude conjectural. Falhou. Uma fraude estrutural. Não vai ser mais daquele modelo lá da velha república ali, da República do Café com Leite. E algo que eu já falei, está marcado aqui novamente, a representação desses partidos na esfera nacional, algo que até então não acontecia. Agora, continuemos. Tá aí a figurinha do senhor Eurico Gaspar Dutra, né? Presidente Dutra. Essa é a carinha dele. Ele é interessante entender que ele foi o ministro de Getúlio Vargas durante a Segunda Guerra Mundial e logo em seguida ele se candidata ao cargo de presidência da República. Eu não coloquei aqui, mas vale ressaltar algo que é muito interessante, que o seu principal concorrente para as eleições, para que ele se tornasse presidente em 46, o principal concorrente dele não percebeu a nova realidade eleitoral política brasileira. Por que eu digo isso? Porque Eduardo Gomes, quando candidato à presidência, ele deu uma declaração, eu não tenho certeza se deu ou não, mas o importante é que o povo ouviu isso daí, de que ele não precisava dos votos dos marmiteiros. O que isso significa? Que ele não precisa do voto dos trabalhadores. Porque a prática política até então no Brasil, começando lá em 1895 até 1930, e depois aquele pequeno período de 34 ali, era uma prática eleitoral na qual o povo não fazia parte disso daí. Então houve, de uma certa forma, uma falta de adaptação destes políticos, acreditando que não precisavam falar com esse público. Resultado prático disso daí. 30 dias antes, Eduardo Gomes dá essa declaração. Getúlio Vargas, sabendo dessa declaração, vai dar um joinha na candidatura de Dutra. E resultado disso, Dutra se torna o presidente do Brasil. Então olha que interessante as mudanças que estão acontecendo no Brasil desse momento. Vamos agora parar de falar sobre isso e vamos dar continuidade. Outra coisa, durante o governo de Dutra, nós teríamos uma nova Constituição no Brasil, a Constituição de 1946. Essa Constituição, como vocês podem ver aqui, ela foi promulgada. O que significa promulgada? Então vamos ao momento cultural da minha explicação. Promulgada e outorgada são duas palavras parecidas, estão relacionadas à questão de leis, mas há uma diferença gigante entre elas. A palavra promulgada, vamos pegar as três primeiras letras, pró, ela é uma coisa positiva, ela passou pela Câmara dos Deputados e foi aprovada. E esse cara que aparece aí, o senhor Dutra, ele vai assinar esta Constituição, mas ela passou por uma forma mais democrática. Já a outorgada é aquela Constituição que é feita por uma minoria e ela é imposta.
Então, promulgada é uma coisa uma coisa positiva, e outorgada ela é uma Constituição que vem por outros caminhos que não são os democráticos. Ela é imposta. Então, beleza, terminamos aqui a questão da Constituição. Como já foi dito anteriormente, o senhor Dutra, ele vai romper, ele vai se alinhar aos Estados Unidos, como eu estou marcando aqui. Ele vai se alinhar aos Estados Unidos, e para mostrar o seu alinhamento, ele vai fazer uma coisa: ele vai romper relações com a União Soviética. Além disso, ele também vai encontrar uma cláusula na Constituição brasileira, e ele vai conseguir colocar o Partido Comunista na ilegalidade. Então, olha que interessante, o Partido Comunista voltou a existir, e um ano depois da sua existência, ele já é cassado. E quando o Partido Comunista deixa de existir, parte dos seus membros, parte dele, vai migrar para o PTB, aquele partido que eu acabei de mostrar para vocês. É um partido que vai se filtrar, não de forma negativa, mas vai se filtrar no meio do PTB. Por quê? Porque ele quer se aproximar dos trabalhadores, e eles percebem que o comunismo, uma das suas intenções é se aproximar dos trabalhadores. Então, politicamente falando, esse alinhamento já se deu. Agora vamos falar sobre outras coisas. Vamos agora falar um pouco sobre economia na época do senhor Dutra. Uma das coisas que ele faz, que ele é favorável ao liberalismo econômico. Basicamente, o que seria o liberalismo econômico? É um Estado menor, mais enxuto, um Estado que não vai ser o promotor da economia e também não irá regular a economia. Isso é importante entender. E sabe o que é mais interessante? Que esse liberalismo econômico, ele ia ao encontro da UDN, que não era o partido do Dutra. O Dutra, ele tinha sido eleito pelo PSD e não pela UDN. Mas esse liberalismo econômico foi ao encontro da UDN, que acho que a princípio deve ter até gostado em partes dessa política econômica. Porém, em pouquíssimo tempo, as reservas econômicas do Brasil foram extintas. E aí vem aquela questão: de onde vieram essas reservas? As reservas vieram do período de Getúlio Vargas, durante a Segunda Guerra Mundial. Os países europeus, que eram fornecedores de produtos aqui para o Brasil, eles durante a guerra, reverteram as suas indústrias para produção, para a guerra, e o Brasil deixou de comprar esses produtos pela simples falta dele. Resultado disso, o Brasil continuou exportando e diminuiu as suas importações. Resultado, fizemos reservas econômicas. Mas presta atenção, quando eu digo reserva econômica, não significa que esse dinheiro estava na mão de todo mundo. Não, o dinheiro estava nas mãos de uma elite, aquela que vendeu os produtos. Não vamos imaginar que teve reserva econômica do Brasil durante o governo de Getúlio Vargas e estava distribuída na mão de todo mundo. Não, estava em um grupo específico. Então, o que ele faz quando tem um esgotamento das reservas econômicas? Ele vai mudar a sua política econômica em partes. Primeiro, ele vai dificultar em partes a importação de produtos. E segundo, ele vai mudar as taxas cambiais, dificultando também esta troca desse dinheiro. Em outras palavras, ele vai fazer aquilo que ele se propôs a não fazer, que é intervir na economia. Ele vai intervir na economia para tentar resolver esse problema da nossa balança comercial. Ótimo. Vamos ao mais um feito dele. Ele vai pegar e vai fazer um plano de governo com um nome chamado de SALT. O que é esse SALT? Estou marcando aqui S de saúde, a L de alimentação, o T de transporte e o Ezinho aqui de energia. Então ele se propôs a fazer
o seu governo passou a pensar em resolver esses problemas: saúde, alimentação, transporte e energia. Gosto disso, porque não tem educação nisso não, hein? Educação é coisa de povo, credo, cruz. Plano SALT. Então, vamos desenvolver a saúde, alimentação, transporte e energia. Como vocês podem continuar olhando aqui no slide, esse senhorzinho aí bonitinho que está aqui do lado aqui, o que ele fez? Ele vai investir bastante no transporte e energia. Os outros dois ele vai deixar um pouco de lado, pois não tinha dinheiro para tanto. Uma das coisas que ele vai fazer, ele vai pavimentar um pedaço de uma rodovia que ligava o Rio de Janeiro a São Paulo. E ele vai, em homenagem a ele mesmo, talvez olhando para o espelho, falou, porra, quem que eu vou homenagear? Ele vai homenagear ele mesmo, e ele vai dar o nome de Presidente Dutra. Então, a rodovia já existia, só que ela era de terra, e ele vai asfaltar essa rodovia, que vai se chamar Presidente Dutra, nome que vem até os dias de hoje. Uma outra coisa que ele vai fazer, ele vai criar a rodovia Rio-Bahia, ligando de uma forma um pouco mais inteligente e mais rápida, o Rio de Janeiro ao Nordeste brasileiro, à Bahia. Rodovia que ainda recebe esse nome até os dias de hoje. E por fim, entre as suas obras, daquelas as mais importantes, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Então reparem que estas duas ideias aqui estão relacionadas ao seu plano SALT. Não poderia ser diferente. Então, temos aqui a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, que vai ao encontro do seu plano SALT, a parte da economia, e as construções de rodovia para a parte do transporte. Foi isso que ele conseguiu fazer durante o seu governo. Agora, dando continuidade, aparece um novo presidente aqui. Presidente esse já conhecido nosso, Getúlio Vargas, Getúlio Dornelles Vargas, que durante o governo do Dutra, ele estava na sua fazenda lá no Rio Grande do Sul, né, um autoexílio em sua fazenda, assim que é chamado. Agora é a primeira vez que Getúlio Vargas vai chegar a cargo de presidente escolhido pelo povo. Vamos lembrar que de 30 até 34 ele foi colocado como um governo provisório. De 34 até 37, Getúlio Vargas governa de forma constitucional, só que ele não foi eleito pela população, ele foi eleito pela Câmara dos Deputados. Em 37, como já é de conhecimento, depois do Plano Cohen, ele toma o governo no Brasil de forma autoritária, ditatorial, e faz um governo ditatorial até 45, quando ele sai do poder. Então, Getúlio Vargas agora volta ao poder, e como esse carinha aqui mesmo disse, volto nos braços do povo. Nos braços do povo, pois foi a primeira vez que ele foi eleito para presidente pelo próprio povo. Vamos às características do seu governo. Podemos considerá-lo um governo populista. Só que tem uma questão, né? Ele não se denominava populista, porque talvez não era interessante colocar esse título a si. Então, quem vai colocar esse título é mais para adiante, quando olhamos os seus feitos. Vamos mostrar quais são as outras ideias dele. Ele vai criar, por exemplo, o BNDE. O que seria esse BNDE? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Hoje muda um pouco de nome, chama BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Nessa época, BNDE. Qual é a função do BNDE? Emprestar dinheiro para o desenvolvimento econômico do Brasil. E esse dinheiro não vai ser emprestado para a população. Ele será emprestado para industriais, para comerciantes, para empresários de um modo geral. Então reparem que esta criação do BNDE é uma criação que quer desenvolver a economia do Brasil e demonstra uma mudança em relação ao governo anterior do senhor Dutra. Porque a partir do momento que ele cria um BNDE, por exemplo, ele está fazendo com que o Estado seja o maior promotor da economia. E não o próprio capitalismo, como no modelo liberal de outros países, entre eles o modelo do senhor Dutra.
Então o BNDE empresta dinheiro a juros baixíssimos para o desenvolvimento do Brasil, voltado basicamente para a elite brasileira, para os empresários brasileiros. Continuemos. Ele vai também iniciar uma campanha chamada O Petróleo é Nosso. Essa campanha do petróleo é nosso vai levar à criação de uma estatal bastante famosa, bastante conhecida nos dias de hoje, chamada Petrobras. Ou seja, Petróleo Brasil, Petróleo Brasileiro. Só que para ele criar a Petrobras, ele nacionalizou as empresas que já estavam aqui de outros países e ele ele toma para o Brasil todo e qualquer produto, todo petróleo que tenha no Brasil só pode ser extraído pela Petrobras. Ou seja, ele impede a continuação dessas empresas estrangeiras de continuar aqui no Brasil. Outra criação dele também, que hoje, 2018, está em processo de desestatização, é a Eletrobras. Também uma outra criação dele. A Petrobras e a Eletrobras vai ao encontro de uma ideia que ele já tinha começado na antiga era Vargas, que seria não só o nacionalismo econômico, mas também o desenvolvimento de uma indústria de base. E para você que não lembra o que é uma indústria de base, vai dar uma pesquisadinha, beleza? Voltemos. Ou seja, isso que ele fez, podemos caracterizá-lo como um nacionalismo econômico. Basicamente, ele vai valorizar a economia brasileira através desses seus planos. Vamos agora falar um pouquinho sobre o seu populismo e aquilo que o fez ser caracterizado de populista. Uma das coisas que ele vai fazer, ele vai ter um vice-candidato à presidência, um cara chamado João Goulart. Ele vai ter um ministro do trabalho chamado João Goulart. É interessante vocês ouvirem falar sobre esse cara. João Goulart, durante o período em que esse cara chamado Getúlio Vargas ficou lá na sua fazenda, João Goulart se tornou muito próximo a ele. Depois João Goulart vai ser vice-candidato à presidência na chapa do Juscelino Kubitschek e vai se tornar eleito. E depois ele também vai ser vice-presidente de Jânio Quadros. E daí ele vai chegar à presidência. Não diretamente, mas indiretamente. Já falamos sobre isso. Qual era o objetivo de Getúlio Vargas? Trazer a massa para o seu lado. Por que ele queria trazer a massa para o seu lado? Porque tinha um problema no Brasil chamado de inflação. Se você não lembra o que é inflação, é o aumento do preço dos produtos. É um aumento do preço de forma definitiva. E a inflação do Brasil nesse momento estava em torno de 60%. Algo que destruía o dinheiro dos trabalhadores. Então Getúlio Vargas, para jogar para a galera, tentou dobrar o salário mínimo. Só que quando ele faz isso, aqueles mesmos empresários que estavam gostando dele pelo BNDE, agora esses empresários vão se afastar dele, acreditando que ele está se radicalizando demais, está se aproximando muito do povão. Continuemos. Uma outra política dele. Ele faz uma política anti-imperialista. Em outras palavras, anti-estadunidense. Porque o imperialismo que vigorava no Brasil era o imperialismo estadunidense. E ele começa a fazer uma prática anti-imperialista e não seguindo os princípios dos Estados Unidos. E agora vamos pensar, nós estamos dentro do momento da Guerra Fria. E por estar dentro desse contexto da Guerra Fria, isso é extremamente mal visto pelos Estados Unidos. E outra coisa, não só mal visto pelos Estados Unidos por eles terem um nacionalismo econômico, por adotar medidas anti-imperialistas. Também pela nacionalização do petróleo. Então ele gerou dois problemas. Um com o próprio Estados Unidos e com o empresariado estadunidense. Então, indo aqui, continuando essa ideia, quais são as suas principais oposições? A UDN. A UDN ela já era contra Getúlio Vargas. A política de governo deles, quando eles formaram o UDN, já era ser anti-getulista. E essa oposição só vai aumentar. Uma figura que vai chamar atenção pra caramba é a figura de um cara chamado Carlos Lacerda. Quem é Carlos Lacerda? E talvez você já tenha ouvido falar desse cara. Carlos Lacerda, ele tinha um jornal
na qual diariamente ele criticava esse carinha que está aparecendo aí, chamado Getúlio Vargas. Inclusive, Carlos Lacerda tinha todos os dias um programa na TV Tupi, de um cara chamado Assis Chateaubriand, e a televisão tinha acabado de surgir no Brasil, e todos os dias Carlos Lacerda tinha um período na TV Tupi para falar mal de Getúlio Vargas, sobre a sua prática, sobre a sua política. Então, vamos acrescentar, temos a UDN, que já é historicamente contra Getúlio Vargas, e agora, depois dessa sua política do BNDE, do petróleo nosso, nacionalismo econômico, vai radicalizar-se mais ainda. Inimigo dele também os Estados Unidos, como já mencionado anteriormente, somente relacionado à questão da Guerra Fria. E por fim, os militares brasileiros, que começarão a se afastar de Getúlio Vargas gradativamente. Militares estes que vão se afastar de Getúlio Vargas, pois não concordam mais com a sua política. Então Getúlio Vargas agora tem quem do seu lado? Em parte, ele vai ter os trabalhadores, que estão ficando cada vez mais descontentes com ele. Principalmente em virtude da inflação, de não ter dobrado o salário mínimo. Esse é um problema de um populista. Como manter essa massa fiel a ele? Tá, essa é uma interrogação que eu não sei responder, e talvez quase ninguém vai saber responder. Agora vamos aos momentos finais do governo de Getúlio Vargas. Momento final. Atentado da rua Toneleiros. Vai aparecer agora de novo aqui a figura do Carlos Lacerda. Esse é um momento mais conhecido da história, conhecido por alguns pela história brasileira, mas para aqueles que não sabem, vou explicar. Vamos lá. O que foi o atentado da rua Toneleiros? Carlos Lacerda chega na sua casa, e quando ele chega na sua casa, ele percebe um cara dando uma volta no carro, de acordo com as palavras dele mesmo. Ele olha para esse cara, e esse cara é um assassino profissional que saca sua arma e vai tentar matar Carlos Lacerda. Porém, o comandante Rubens Vaz, o segurança de Carlos Lacerda, troca tiros com este assassino profissional, que foge, mas sem antes deixar as duas vítimas. O Rubens Vaz morre e o Carlos Lacerda toma um tiro no pé. Esse assassino profissional, que não matou a quem foi contratado, mas diga-se de passagem, é uma coisa idiota fazer uma coisa dessa, ele foi pego e disse que quem o contratou para aquilo foi o segurança desse cara aí chamado Getúlio Vargas. Resultado disso, a culpa recai sobre Getúlio Vargas, de que ele tinha falado para um desses seus segurança matar Carlos Lacerda. É interessante que no dia 23 de setembro, o vice-presidente do Brasil, o cara chamado Café Filho, chega para Getúlio Vargas e propõe para ele: vamos renunciar juntos. Getúlio Vargas olha para Café Filho e fala: não, eu só saio do Palácio do Catete Morto. Lembre-se que em 45 os militares tiraram Getúlio Vargas do poder. Então agora ele diz: só saio do poder, só saio do Palácio do Catete Morto. Então eu posso dizer que quando Getúlio Vargas perde o apoio de Café Filho, ele fica literalmente sozinho. E naquela noite ele, parafraseando as suas palavras, sai da vida para entrar na história. Getúlio Vargas se suicida. A comoção popular é gigantesca. Pessoas se descabelam, saem às ruas, centenas de milhares de pessoas saem às ruas, comovidas com o que aconteceu com esse cara chamado Getúlio Vargas. E vale acrescentar uma coisa muito interessante. Getúlio Vargas provavelmente tinha consciência de que os militares iriam tomar o Brasil, iriam tomar o cargo de presidência dele. Então ele comete este ato radical, cometendo suicídio. Mas uma coisa é certeza, ele conseguiu frustrar as intenções dos militares, que quando vê aquela população espalhada pelo Rio de Janeiro, eles
não vão fazer um movimento, não vão tomar o poder e vão se resguardar. Mas anota aí, 10 anos depois, eles vão fazer esse golpe, ou revolução, sei lá como você queira chamar, e vão chegar à presidência do Brasil. Então, agora temos o fim do governo de Getúlio Vargas. Mudando o slide, como Getúlio Vargas morreu, quem vai assumir a presidência do Brasil é o vice-presidente, um cara de nomezinho, está aqui o nomezinho dele, chamado de Café Filho. O problema é que Café Filho, pouco depois, ele fica doente, ele é obrigado a se afastar, e quem assume a presidência do Brasil é o presidente da Câmara dos Deputados. Vamos a mais um momento cultural. Sempre que o presidente ou o vice-presidente estão impedidos de assumir a presidência, quem assume no lugar deles é o presidente da Câmara dos Deputados. Na ausência dele, o presidente da Câmara do Senado. Vamos lá. Então quem assume é um cara chamado Carlos Luz. Porém, Carlos Luz começa a fazer... existe uma manifestação militar dentro do Brasil. O Teixeira Lott, que estou marcando aqui, que era o ministro da guerra, o ministro do exército, o ministro das forças armadas, ele fala para Carlos Luz: Carlos Luz, você tem que punir esses caras porque eles estão cometendo insubordinação. O Carlos Luz, não achando que esses caras estavam errados, não faz nada em relação a esses militares. O Teixeira Lott fica possesso da vida com essa situação. E olha que interessante, o Teixeira Lott, um ministro, ele depõe o presidente interino. Ou seja, ele depõe o cara chamado Carlos Luz. Eu acho muito legal isso, cara. Um ministro depondo o presidente. Um funcionário depondo o presidente. Resultado disso: começa-se uma corrida para saber quem vai ser o novo presidente do Brasil. Quem vai ser o novo presidente interino do Brasil. E aí acharam o vice-presidente do Senado, um cara chamado Nereu Ramos. Ele vai ser o novo presidente do Brasil. Acho que esse cara nunca imaginou que ia ser presidente do Brasil. Mas eis que o vice-presidente, o quarto na linha de sucessão, vai se tornar o novo presidente do Brasil. E aí é interessante que durante o governo de Nereu Ramos, reparem que esses presidentes nem aparecem grandes dados sobre eles. É interessante que o Café Filho, esse cara aí da foto aqui bonitinho aí, ó, ele melhora da sua enfermidade, apto para voltar a ser presidente do Brasil, e fala: não, o Brasil está muito bagunçado, continua aí doente, fica quietinho na sua casa, vamos deixar Nereu Ramos sendo presidente do Brasil. E assim acaba essa história, esse período de quase 2 anos. Então Getúlio Vargas se suicida no dia 24 de setembro de 1954, e quase um ano e 4 meses depois, temos um novo presidente da República. E o novo presidente da República é esse cara aí, ó, Juscelino Kubitschek, mineirinho, que tem uma carreira política meteórica, de prefeito de Belo Horizonte, que é o jeito certo de falar, de prefeito de Belo Horizonte ele se torna governador, de governador se torna presidente. Só que vamos lá, Juscelino Kubitschek, lembra que eu falei para vocês quais os principais partidos no Brasil? Tenta lembrar aí, vai, 30 segundos. Tá, 30 segundos o cacete. Esse cara é eleito a ser presidente do Brasil pelo PSD, um dos partidos lá de Getúlio Vargas. Só que ele recebe, nessa época, ainda não tem eleições em 2 turnos. As eleições se davam em apenas um turno. Qual vai ser o problema disso? Que esse cara aí, chamado Juscelino Kubitschek, vai receber apenas 31% dos votos aqui no Brasil. 31% dos eleitores brasileiros escolheram ele para ser presidente da República. Ou seja, eu fazendo contas rápidas, menos de 1/4 da população brasileira escolheu o cara para ser presidente do Brasil. Então, a UDN começa a questionar, dizendo que esse cara não deve ser presidente.
Só que tem um porém. Estava na Constituição que era eleição indireta em apenas um turno. E o cara foi eleito. Eu não digo que a UDN está errada dizendo que um cara ser eleito só com 31% tá certo. Mas daí a UDN queria impedir ele de se tornar presidente. Eis a questão. Se a partir do momento em que está na Constituição brasileira dizendo que o cara vai ser presidente em primeiro turno e o que tiver a maior votação ganhou, acabou. Você pode discordar da Constituição, mas se você discorda, entra pelos métodos democráticos e altera a Constituição. E não faz isso que a UDN tentou fazer. Isso, particularmente, vejo como uma tentativa de golpe. Inclusive, o Teixeira Lott, aquele mesmo que acabou de demitir o Nereus Ramos, esse cara vai usando do exército, olha que interessante, usando do exército, ele vai garantir a posse de Juscelino Kubitschek. Essa é interessante que os militares, ou seja, parte dos militares, não aqueles que queriam dar o golpe lá em Getúlio Vargas, parte dos militares que ainda são favoráveis a uma democracia, como ele, o Teixeira Lott, impõe Juscelino Kubitschek como novo presidente do Brasil. Beleza. Vamos pular aqui alguns itens, já que eu volto neles. Vamos aqui ao seu plano. O seu plano de metas, na qual ele deu o nome de 50 anos em 5. Vamos fazer com que o Brasil cresça 50 anos em apenas 5 anos de governo. Porque diferente dos dias de hoje, que o mandato é de 4 anos, o mandato nessa época era de 5. Por isso, 50 anos em 5. Quando ele chega ao poder, ele vai convidar um grupo de pessoas para fazer um plano para o desenvolvimento do Brasil. E esses planos, que reuniu 80 e poucas ideias, 85 metas que ele estabeleceu, ela tinha uma central que, no final das contas, de acordo com eles mesmos, agregava todas as 80 ideias. E esse plano era a construção de uma nova capital no Brasil. E esse momento é legal, cara. Por que Juscelino Kubitschek tirou da cabeça, vamos fazer uma nova capital no Brasil? É porque quando ele era candidato à presidência, na hora que ele estava lá no Mato Grosso, na região ali, no centro-oeste brasileiro, um cara levantou a mão no meio do comício dele e falou: está escrito lá na Constituição brasileira de que o Brasil tem que ter uma nova Constituição, tem que ter uma nova capital. E aí, você vai fazer? Ele pensou ali, né, muito rapidamente, falou: sim, eu serei o presidente que farei isso. Então olha que legal. O plano de meta deles desenvolvido tinha como ideia central a construção de Brasília. Uma construção perto do nada, longe de tudo, com a ideia de interiorizar o Brasil. Com a ideia de levar estradas até Brasília. Com uma ideia diferente, que deu um puta diferencial no Brasil de até então. Mas vamos voltar aqui aos itens aqui. Então, o que ele vai estar fazendo para desenvolver? Então, eu já falei sobre a construção de Brasília. Ele vai construir Brasília em um tempo recorde. Uma cidade que será construída muito rapidamente. Vai ter como Lúcio Costa como seu urbanista e Niemeyer como seu projetista, o arquiteto com as suas construções bem diferentes, aquela coisa e tal. Mas para isso acontecer, ele vai fazer com que entre uma grande quantidade de capital aqui no Brasil. Só que uma coisa que ele vai fazer que eu acho até interessante, que nós vamos chamar de desenvolvimentismo econômico. E vamos parar um pouquinho. Desenvolvimentismo econômico. O Brasil irá se desenvolver economicamente, porém ele vai se desenvolver com capital estrangeiro e com empresas estrangeiras. Só que é interessante que Juscelino Kubitschek, ele vai até os Estados Unidos para tentar trazer essas empresas aqui para o Brasil. E essas empresas vão, não, eu quero só vender produtos para o Brasil. Eu não quero levar minhas empresas. Aí Juscelino Kubitschek vai para a Europa. E na Europa ele consegue trazer, por exemplo, a Volkswagen. Aí acende o alerta nos Estados Unidos. Opa, a Volkswagen vai dominar aquele mercado. Então deixou. Em outras palavras, ele traz a Volkswagen, ou seja, ele abre o Brasil para o mercado europeu,
Aí os Estados Unidos começam a se preocupar e falam, vamos levar também. Então aqui está a palavrinha, desenvolvimentismo econômico, ou seja, um desenvolvimento econômico sem o uso do capital nacional. Ou seja, a política dele é diferente da política de Getúlio Vargas. E a de Getúlio Vargas é diferente de Dutra. Olha só, em 15 anos, no espaço de 15 anos aí de 3 governos, 3 modelos diferentes econômicos. O Brasil vai crescer bastante durante seu governo, por questões óbvias, devido ao grande desenvolvimento econômico. O senhor Juscelino Kubitschek também vai fazer a criação de Furnas, uma hidrelétrica em Minas Gerais, na qual vai ser um mar de Minas, assim chamado por ele mesmo. E também vamos ter a construção de uma outra hidrelétrica, que eu estou pintando aqui bonitinho, chamada hidrelétrica de Três Marias. Aí uma coisa que vale a pena falar. Houve um crescimento econômico no Brasil, principalmente nos primeiros anos do seu governo. Houve um desenvolvimento econômico. O Brasil cresceu bastante. Porém, esse crescimento se deu no começo do seu governo. Só que junto com esse crescimento econômico não natural, um crescimento artificial, uma bolha de crescimento, também cresceu uma coisa chamada inflação. Então, aqui eu quis dizer, o populismo dele vai diminuir em virtude da inflação. Acho que deixei mal escrito aqui, mas agora já está explicado. A inflação aqui no Brasil chega a quase 70% ao ano. Ou seja, todo mundo tem emprego, todo mundo tem salário, porém, esse salário não está dando para comprar muita coisa não. Então, temos o problema da inflação. E para finalizar o seu governo, nós temos aqui um déficit orçamentário. Para quem não se lembra o que é déficit, é só ver. É bem simples, quando você gasta mais do que você ganha. Isso se chama déficit. Resultado disso, Juscelino Kubitschek vai tentar colocar como candidato à presidência do Brasil um cara que ajudou a chegar à presidência, estou marcando, mudando a corzinha dele aqui, um cara chamado Teixeira Lott. Porém, o seu governo não será um governo tão benquisto assim, pelo menos aos meus olhos eu vejo isso, porque senão ele teria conseguido colocar o Teixeira Lott como novo presidente do Brasil. Porém, Teixeira Lott perde para esse outro cara aqui, Jânio Quadros. Jânio Quadros é o presidente chamado de Varre, Varre, Vassourinha. Olha que bonitinho. Ele disse que ia moralizar o Brasil. E sabe o que é interessante sobre essa questão de moralizar o Brasil? Que essa é uma... A questão de moralização do Brasil é algo que sempre recorre na política brasileira. Esse cara é um dos primeiros a falar sobre moralização. Depois teremos o Collor. E atualmente temos um presidente também que fala sobre moralização. Olha que interessante. A palavra moralização na política brasileira ela é bastante recorrente. Mas vamos deixar isso para lá e vamos voltar a Jânio Quadros. Esse dia conversando com a minha avózinha, falou que meu avô votou nele. Inclusive ela achou o brochezinho que meu avô ostentava aqui na lapela do seu terno. Não sei se meu avô usava terno, mas se ele usasse, provavelmente estaria ali. Esse cara, Jânio Quadros. Uma figura política parecida com o Juscelino Kubitschek pela ascensão meteórica. Ele é um cara do Mato Grosso, estudou em Curitiba, tornou-se professor, e quando ele entra para a política já se torna prefeito de São Paulo, governador do estado de São Paulo e logo em seguida presidente do Brasil. Sabe? Uma carreira meteórica. E o interessante é que ele foi eleito pela UDN. Meus amiguinhos, é o primeiro presidente de todos aqueles da UDN. Dutra entrou como presidente pelo PSD. O Getúlio Vargas pelo PDT. O Juscelino Kubitschek se tornou presidente pelo PSD também. E agora é o primeiro candidato da UDN. E essa ideia de moralização vai junto com o encontro dessa ideia aqui de que ele é um conservador. Só que esse cara era muito figura, cara. Ele vai fazer algumas coisas como, por exemplo,
uma tentativa de moralização no Brasil, impedindo, por exemplo, crianças de aparecer na televisão. Vai impedir, por exemplo, as moças de usarem biquíni de 2 peças no Miss Brasil. Vai impedir os jogos de azar. Coisa boa, hein? Ele vai impedir também o jogo do bicho. Ele vai também impedir corrida de cavalo. Sabe, ele é um cara que vai fazer uma série de medidas moralizantes para o Brasil, mas talvez que não fosse tão importante para um presidente fazer, mas ele o fez. Só que do mesmo jeito que ele fez isso, do mesmo jeito que ele moralizou, ele vai fazer uma outra política totalmente deslocada. Ele vai reatar relações comerciais, relações diplomáticas, perdão, com a União Soviética. Isso mesmo, ele vai reatar relações diplomáticas com a União Soviética. Isso porque o seu partido, chamado UDN, era totalmente contrário a isso daí. Além da UDN ser contrário ao varguismo, à economia, ao Estado grande, eles também eram contrários. Eles eram favoráveis ao capitalismo, então contrários à União Soviética. E esse cara malucão aí que vocês estão vendo aí, esse cara com esse sorrisinho bonito aí, ele reatou relações com a União Soviética. Tá aqui, ó, política externa independente. Ele queria fazer uma terceira via. Eu não quero nem ser capitalista nem socialista. Eu quero simplesmente ter uma opção diferente de presidência da República. Isso não vai dar certo. É interessante que uma das lideranças da UDN, um cara chamado Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais, ele vai dizer que o Jânio Quadros é a UDN bêbada. Ou seja, a UDN que depois que bebe começa a falar coisas estranhas, esdrúxulas e assim por diante. Resultado, ele se torna um presidente extremamente impopular. É interessante que ele vai se tornar mais impopular ainda, principalmente quando ele faz uma política anti-inflacionária. Porque essa política anti-inflacionária, ela não vai ser eficiente. E também não tinha nem dado tempo de saber se ela vai ser tão eficiente ou não. Ele vai congelar os salários. Ele vai congelar ele vai restringir, dificultar os créditos. Ele vai taxar os lucros. Ou seja, ele está fazendo uma série de medidas extremamente impopulares, tanto para a elite quanto para os trabalhadores. E quando ele vê que ele está se tornando extremamente impopular, ele vai fazer uma tentativa de golpe. Ele mesmo depois vai relatar em um livro dele que ele realmente tentou dar um golpe no Brasil. Ele tentou jogar pro povão. Ele se aproveitou de uma situação, cara. O vice-candidato à presidência, que era de uma outra chapa, que não era da UDN, olha que legal, cara. Nessa época, as coisas eram diferentes. Nessa época, o presidente e o vice-presidente podiam ser eleitos de chapas diferentes. Olha só. E o vice-presidente do Brasil era João Goulart. João Goulart que, em virtude lá do governo de Dutra, tinha uma ideia de que esse cara era comunista. Sabe que ele estava mais alinhado ao comunismo. E sabe o que esse cara bonitão aí, com esse bigodinho bonitinho fez? Ele deu a entender de que mandou o senhor mandou João Goulart para a China para fazer com que a população começasse a acreditar, né, de alguma forma, de que ele era um pouco mais comunista, e ele dá um golpe, ou pelo menos ele tenta dar um golpe. Ele renuncia à presidência do Brasil. Ranieri Mazzilli, que está marcado ali o nomezinho dele, Ranieri Mazzilli vai se tornar, dessa forma, o novo presidente do Brasil, só que aí nós teremos uma coisa muito estranha na política brasileira. Nós teremos a posse de João Goulart, só que tem um porém. Na hora que João Goulart está voltando da China para o Brasil, ele vai... Na hora que ele chega no Brasil, vai assumir a presidência. Eu quero minha faixa presidencial. A faixinha presidencial dele aqui, ó, atrás de mim aqui, ó. Pô, na hora que ele vai se tornar presidente, ele descobre de que
Ele descobre que o Brasil não é mais presidencialista, que o Brasil agora é um regime parlamentarista. Ou seja, naquele meio caminho, enquanto João Goulart estava saindo da China e vindo para o Brasil, houve uma mudança na legislação brasileira e agora o Brasil se tornou um país parlamentarista. Ou seja, quem manda num país parlamentarista é o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro, um deles, Tancredo de Almeida Neves, vai comandar o Brasil. Então, por um período relativamente longo, de mais de um ano, o Brasil será parlamentarista, Jânio Quadros vai ser esquecido, inclusive vai começar a tomar todas, vai virar alcoólatra, aquela coisa e tal, e depois isso é matéria para outra história. E aí nós teremos um plebiscito. O primeiro-ministro, resolveu fazer um plebiscito para decidir se o Brasil ou manteria-se parlamentarista ou o Brasil voltaria ao presidencialismo. E das duas, se o parlamentarismo vencesse, aí o João Goulart deixaria de ser presidente. Porém, caso o plebiscito desse vitória ao presidencialismo, João Goulart seria empossado interinamente no Brasil. E o resultado desse plebiscito foi: o presidencialismo ganhou. Esse cara bonitão que tá um pouquinho aqui em cima de mim, aqui, ó, bonitinho, ele vai se tornar o novo presidente do Brasil. Só que, quando ele chega à presidência, isso faltava só 3 anos para terminar o mandato. Então ele vai criar um plano trienal, ou seja, um plano para 3 anos. Só que ele vai tentar fazer umas reformas extremamente... vai tentar fazer reformas estruturais no Brasil. Ele vai tentar fazer a reforma fiscal, a reforma agrária, a reforma bancária, reforma tributária. Ele vai tentar fazer uma série de reformas. Só que isso vai fazer com que essa sua política de reformas vai fazer com que a sua oposição à UDN comece a se mexer para tentar combater esse cara. Os militares também começarão a se articular para combater esse cara. Então, João Goulart, ele vai começar ele vai governar o Brasil, belezinha. Só que as reformas dele serão muito radicais. E devido ao seu radicalismo, ele vai passar a ser questionado. Mudando de slide, só para finalizar isso daqui, vamos a algumas coisas que também aconteceram durante o governo dele. Que vai dificultar e que vai levar ao golpe, ou revolução, sei lá como vocês queiram chamar. Vamos lá. No ano de 63, há um levante de sargentos na Marinha e na Aeronáutica. E esses caras tomam Brasília de uma forma muito rápida, muito demonstrando a fraqueza das instituições brasileiras e como era rápido fazer isso daí. Para piorar a situação, os Estados Unidos, a CIA, começa a olhar para esse cara chamado João Goulart não com bons olhos. A CIA literalmente começa a investir em vários políticos aqui no Brasil, através do IPES e do IBAD, 2 institutos criados para promover o anticomunismo, de forma velada, não tão anunciada, mas era para promover isso daí. E o resultado disso daí? O senhor João Goulart tentou resolver um problema de uma dívida externa que vinha do período de Juscelino Kubitschek. Uma dívida que venceria muito rapidamente, ele não tinha condições de pagar. Então ele tentou até rever, se não tinha como pagar de outro jeito, mas não deu certo. Resultado, ele começou a falar sobre fazer uma moratória. É claro, não queria ajudar esse cara, causando uma insatisfação muito grande. Para finalizar isso daqui, o João Goulart se radicaliza,
O João Goulart, ele vai fazer uma manifestação muito grande que vai ser conhecido como a manifestação do Rio Centro, aonde ele vai jogar para o povão, para trazer o povão do seu lado. Ele vai radicalizar algo que eu posso chamar de populismo, tentando trazer a população para o seu lado. Assim que ele leva 100 mil pessoas para a Central do Brasil, ali no Rio de Janeiro, irá acontecer uma nova manifestação. Uma manifestação feita pelas donas de casa. Isso mesmo, pelas donas de casa que vão se organizar e vão arrastar 300 mil pessoas para as ruas. Essa manifestação é pela família, por Deus e pela democracia. Essa manifestação vai dar uma demonstração de que os civis aqui no Brasil estavam querendo alguma mudança. Só faltava isso para a implantação da ditadura militar. Isso vai ser o tema de um novo vídeo, como se deu a implantação do regime militar. Mas entendam, João Goulart se radicaliza para o populismo, causa um temor nas classes, na elite brasileira, na classe média brasileira, e esse temor da classe média brasileira vai fazer com que tenhamos aqui no Brasil um golpe militar. Tô acabando por aqui, espero que seja um mini resumo. Tô olhando aqui, deu bastante tempo, mas falar sobre todo esse período na história do Brasil, de 45 até 64, é um período relativamente grande, cheio de eventos. Espero que isso daqui ajude todos vocês. Falou, galera, valeu, espero que vocês aprendam um pouquinho mais.